Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 27 de agosto de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será Conselho para Esposas Cristãs. Texto que serve como base para o nosso estudo, Efésios capítulo 5, verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ainda um outro texto que vai nos ajudar a entender aqui o que acabamos de ler, Efésios capítulo 5, verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um, de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido como a Cristo. Antes de podermos nos aprofundar aqui no estudo de hoje, que promete, eu quero orar junto com você. Pai do céu, muito obrigado por tua palavra, obrigado por estar conosco e nos ajudar a compreender que o Senhor tem um propósito todo especial em relação a maridos e esposas. Ajuda-nos a compreender esse mesmo tema. Pedimos também que o Senhor possa ler o nosso coração. O Senhor sabe que muitos pedidos foram enviados para cá, para nossa comunidade de oração, e colocamos cada um deles nas suas mãos. Também aqueles pedidos que estão no coração desse teu filho, dessa tua filha. Ajuda-nos a compreender o que o Senhor tem para nós e a viver o teu propósito para a nossa vida, para a nossa história. Nos colocamos em tuas mãos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Quando olhamos aqui para esse mesmo texto, se não compreendermos o que o apóstolo Paulo já havia falado a respeito da unidade, nós teremos dificuldade de poder entender o que é que o texto está aqui dizendo. Unidade pressupõe que cristãos nascidos de novo devem submeter-se um ao outro. No sentido de que, quando eu coloco a minha vontade acima da vontade do outro, isso pode gerar conflito, briga, intriga, pode fazer com que muros sejam levantados ao invés de aproximação das pessoas, que foi, na verdade, o que Cristo fez. Cristo é apresentado, mesmo dentro do contexto da própria carta, como tendo submetido a sua vontade ao Pai quando ele veio aqui à Terra. No sentido de que havia um plano que havia sido estabelecido antes mesmo que o plano da redenção fosse estabelecido, e nesse plano foram estabelecidos papéis que a Trindade Divina deveria desempenhar. O Pai ficou responsável pelo processo de gestão desse mesmo plano, enquanto que o Espírito Santo ficou responsável por tocar no coração das pessoas, por fazer com que elas caiam em si e entendam o que o pecado é capaz de fazer. E ao mesmo tempo que Cristo Jesus é a solução. Cristo ficou responsável por vir para cá, para o nosso planeta, para tornar-se um de nós, para encarnar-se e esvaziar-se de si mesmo, das prerrogativas divinas, não que ele deixou de ser Deus, mas de usar o seu poder enquanto Deus, tornando-se o segundo Adão. Nesse processo da Trindade Divina, quem é mais importante? Bom, para você responder essa pergunta é fácil. Tira qualquer um deles da equação e vê se o plano da redenção vai funcionar. Você pode tira o Espírito Santo da equação. Se o Pai estiver administrando, Jesus veio, mas o Espírito Santo não toca no coração, do que tudo isso adianta? Bom, tira agora Cristo Jesus da equação.
o Pai está administrando, o Espírito Santo está tocando no coração, mas Jesus não morreu pelos pecados, do que isso vai adiantar? Bom, mas tira agora o Pai da equação. Cristo Jesus morre pelos pecados, o Espírito Santo toca no coração, mas o Pai não está dirigindo o plano. Como que esse plano vai dar certo sem gestão, sem administração? Você compreende que cada um deles tem um papel diferente, mas o propósito é o mesmo. O propósito é a salvação da humanidade. Não existem papéis mais importantes ou menos importantes. Os três papéis são extremamente importantes, mas existe um processo de submissão entre eles. Ou seja, no que diz respeito à administração, o Espírito Santo e Cristo Jesus se submetem ao Pai. No que diz respeito à salvação da humanidade, o Pai e o Espírito Santo se submetem a Cristo. No que diz respeito à sensibilidade para tocar no coração do ser humano e convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, o Pai e Cristo Jesus se submetem ao Espírito Santo. Lembra que Cristo Jesus chegou até a dizer assim, é importante que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem. E tem um trabalho que só ele pode fazer. Compreende que nós estamos falando de papéis diferentes. E talvez seja exatamente por isso que quando o assunto é o assunto, principalmente das esposas, porque o texto bíblico vai dizer, mulheres submetam-se aos seus maridos. Porque o marido é a cabeça, o marido é aquele que dirige a família. Você vai dizer, gente, aí, tá vendo? O marido é mais importante. Quem disse? Os papéis são diferentes. Mas você precisa se lembrar aqui que existem alguns termos que têm que ser aqui entendidos. É interessante que quando nós olhamos, por exemplo, para Efésios capítulo 5, verso 21, a Bíblia vai mencionar que os crentes, aquele que se entregou a Cristo Jesus, deve manter esse processo de submissão um ao outro. Estamos falando agora dos crentes, não estamos falando agora de gênero, não estamos falando de marido e de mulher, estamos falando dos crentes, que eles devem se submeter uns aos outros no temor do Senhor. O que isso significa? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Beleza, tá. Temer a Deus é entender que Deus tem um propósito para a nossa vida, que Deus nos chamou com um propósito, então me submeto ao outro, tendo como base o plano de Deus. Tá, mas qual é o plano de Deus? O plano de Deus é que as pessoas tenham importâncias diferentes, que um seja considerado mais importante que o outro, que agora, nesse processo de desigualdade, porque se um é mais importante que o outro, então esse é mais importante que esse aqui. Então esse aqui tem que ter prerrogativa e na sua prerrogativa ele pode pisar em cima do outro. É isso que o texto está dizendo? Não. Se é no Senhor, então existe uma noção de igualdade. Existem funções diferentes, mas uma igualdade. Igualdade em termos de importância, em termos de importância dentro do todo do propósito do Senhor Deus. Mas mais do que isso, se a gente for um pouquinho além, a gente vai descobrir aqui que o versículo 22 diz que a esposa ela deve se submeter ao marido, ou se sujeitar ao marido, como ao Senhor. Essa frase ela tem que ser aqui levada em consideração, como ao Senhor. Por quê? Há um outro momento em que essa mesma, pelo menos dois momentos, em que essa mesma construção gramatical ela vai aparecer. Uma delas é em 1 Pedro, capítulo 3, versos 1 e verso 5, aonde ele vai dizer que todo o processo, Pedro vai dizer que todo o processo de submissão uns aos outros deve ser como ao Senhor. E isso deve promover respeito de ambas as partes, entendendo que as pessoas são diferentes e têm papéis diferentes a desempenhar dentro do grande plano de Deus. Quando você pega só a questão, vamos pegar a questão dos crentes aqui primeiro, ok? Paulo menciona que não existe ninguém mais importante que o outro. O que existe é funções diferentes. Assim como um corpo, existe um corpo, mas muitos membros. E não existe um membro mais importante que o outro, mas cada um deles tem um papel a desempenhar dentro do corpo, e que a cabeça é Cristo Jesus. Existem papéis diferentes e que um deve se submeter ao outro como ao Senhor. Ou seja, o coração não pode querer dizer o seguinte, eu sou mais importante que o estômago, então a partir de agora, quem vai processar todo o alimento que entrar sou eu, o coração. O que vai acontecer? Não vai funcionar. O coração não foi organizado para isso. Então o coração precisa se submeter ao estômago quando o assunto diz respeito à digestão. Tá, mas não adianta, por exemplo, o pulmão querer dizer o seguinte, a partir de agora quem bombeia sangue para o corpo todo sou eu. Não vai funcionar, porque na hora que o sangue entrar
para dentro dos brônquios, o indivíduo vai morrer sufocado. O pulmão não foi feito para isso. Então, o pulmão tem que se submeter ao coração quando o assunto é o quê? Quando o assunto é bombear sangue para o corpo todo. É disso que a Bíblia está falando. Mas há mais um texto ainda que tem que ser levado aqui em consideração, que é Colossenses capítulo 3, verso 18. Que Paulo, ele vai mencionar no capítulo 6, verso 7, que a gente vai estudar mais adiante, ele vai pedir que os escravos, que havia escravidão dentro do contexto do Império Romano, e muitos escravos, junto com seus senhores, eram convertidos agora ao Evangelho. O que Paulo vai dizer aqui agora? Que eles sirvam como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Isso aqui muda completamente a perspectiva. Essa mesma ideia vai aparecer de novo lá em Colossenses 3, verso 18. Então, quando as esposas são convidadas a se submeter aos seus maridos, como ao Senhor, do que Paulo está falando? Será que ele está dizendo que existe um processo de desigualdade, onde o marido, ele é o Senhor, ele é a cabeça, então é ele que toma as decisões, a esposa tem que obedecer? Será que é isso que ele está falando? Ou ele está falando que tudo aquilo que a gente tiver que fazer, a gente tem que fazer com o mesmo espírito que como igreja a gente tem que fazer, se submeter um ao outro. E agora, quando o assunto é o assunto de casamento, marido e mulher, que a esposa se submeta ao marido como ao Senhor. Ou seja, que existem alguns aspectos que o marido é responsável. Por exemplo, quando você vai olhar para o todo, você descobre que a responsabilidade pelo ensino da palavra de Deus e por trazer a religião para dentro do lar é uma função que a Bíblia estabeleceu para o pai. Ele é chamado de sacerdote do lar. No que diz respeito a isso, a esposa deve se submeter ao marido como ao Senhor. Aí você vai falar, peraí, pastor, mas e quando o marido não é crente e acredita que isso não deve acontecer? Então, aí é que está a questão. Será que ele está falando que, independente daquilo que o marido faz, a mulher tem que se submeter a ele? No aspecto do amor, por exemplo, o apóstolo Paulo ele vai dizer que o marido deve amar a esposa estando disposto a morrer por ela. Quando o indivíduo tem esse tipo de sentimento em relação à esposa, a pergunta que surge aqui no todo é o seguinte: será que ele vai tratá-la como um ser inferior a ele mesmo? Para responder essas perguntas e outros questionamentos mais que pode estar na tua mente, tem um texto aqui do livro Lar Adventista, de Ellen White, na página 92, em que ela diz exatamente isso. Olha o que ela fala. Se o marido é grosseiro, rude, impetuoso, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é a cabeça da esposa e que ela deve, em tudo, ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor e nem mesmo é marido. Isso aqui é tremendo. No verdadeiro significado do termo, ele não é marido. Você entendeu o que ela está dizendo? Se os papéis não estiverem sendo vividos no mais alto sentido do termo, ou seja, o marido, para poder amar a esposa como Cristo amou a sua igreja, ele tem que estar disposto a morrer por ela, se for o caso. E para estar disposto a morrer por ela, você tem que estar disposto a viver por ela também. Você tem que estar junto, você tem que amar com um amor que é incomensurável. E quando você ama, é isso que Paulo está dizendo. O amor também faz com que você se submeta ao outro. Você compreende isso? Isso aqui é fantástico. Mas peraí, não é a esposa que tem que se submeter ao marido? Paulo só está usando um jeito diferente de poder falar a mesma coisa. Paulo está dizendo que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a sua igreja. Bom, mas aquele que ama tudo suporta, tudo crê, ele tudo espera. Leia 1 Coríntios 13 para você ver. O amor não arde ciúme. O amor tudo supera. O amor tem paciência. Esse tipo de amor é o tipo de amor que o marido tem que demonstrar pela esposa. É um jeito diferente que o apóstolo Paulo diz que o marido tem que se submeter à sua esposa. Ele só usou uma terminologia diferente em relação à esposa. A esposa deve se submeter ao marido. Porque ele é a cabeça
da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. O que ele está dizendo é, no perfil do jeito que Deus criou o ser humano, e eu li um livro há algum tempo atrás que é muito interessante, onde o autor ele pegava dentro do contexto bíblico qual é o perfil, quais são as características que a Bíblia menciona em relação a Deus o Pai. E você encontra muito do perfil de administração como sendo acreditado a Deus o Pai. E você encontra muito das características de mais sensibilidade, de mais paciência, aquela questão mais sensitiva, alguém que se magoa, que se fere em relação, no relacionamento interpessoal, muito mais relacionado ao Espírito Santo, porque ele é muito mais sensível. A gente não está aqui falando de gênero, a gente está falando de características da personalidade. E existem outras características que você vai encontrar em Cristo Jesus. E ele vai mencionar que, quando Deus resolveu criar o homem e a mulher, no geral, existem mais características de Deus o Pai no homem do que na mulher. E mais características do Deus Espírito Santo na mulher do que no homem. Mas isso não significa que não haja também características da terceira pessoa da Trindade Divina no homem e que não haja características da primeira pessoa da Trindade Divina na mulher. E a questão de Deus o Filho você encontra tanto no homem quanto na mulher. O que o texto está dizendo? Uma miniatura da Trindade Divina é a família humana. O jeito mais próximo da gente poder entender a família humana é a Trindade Divina. E assim como Pai, Filho e Espírito Santo se submetem um ao outro em determinados setores, assim homem e mulher devem se submeter um ao outro. Agora, quando o homem não é aquilo que ele deveria ser dentro do contexto do relacionamento, então ele não é marido no verdadeiro sentido do termo bíblico. Então a mulher também não tem que se submeter a ele. E quando a mulher não é aquilo que ela deveria ser no sentido bíblico, o marido também não tem que se submeter a ela. Você compreende isso aqui? É disso que o apóstolo Paulo está falando. E isso fica extremamente claro quando Ellen White menciona. Eu vou ler de novo o texto. O Lar Adventista, página 92. Se o marido é grosseiro, rude, impetuoso, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor e nem é o marido no verdadeiro significado do termo. Portanto, biblicamente falando, o Senhor Deus não está falando de um que é mais importante que o outro e de que um deve dominar sobre o outro. O que o texto está falando é que um deve se submeter ao outro em questões diferentes. É disso que Paulo está falando. Tudo que fugir disso não é bíblico e não deve ser vivido pelos cristãos. Mas é claro que você vai encontrar muitas correntes teológicas que dizem exatamente o contrário. A mulher é inferior ao homem e assim por diante. Biblicamente falando, isso não é verdade. Mas também, se uma mulher resolver se tornar mais importante do que o homem, ela também não está vivendo o sentido bíblico. E se o homem resolver ser mais importante que a mulher, também ele não está vivendo o sentido bíblico. Os dois são iguais em valor. Têm funções diferentes, mas são iguais em valor. Então, um deve se submeter ao outro. Paulo está dizendo, de formas diferentes. O marido, normalmente, ele é mais, tem um perfil mais administrador como o pai. Então, por isso que Paulo diz para ele, você tem que tomar uma decisão, cara. Já que você é mais racional, você tem que decidir que vai amar a tua esposa. Ele precisa dizer para a mulher que ela tem que amar o marido? Não, porque normalmente, no perfil da mulher, a mulher é mais sensitiva. O amor brota de forma mais fácil ou mais natural dentro da natureza da mulher. Mas você percebe que ele está falando das diferenças, que existem as formas diferentes, porque as pessoas, os seres humanos são diferentes, mas que ambos, um tem que se submeter ao outro. Tudo que passar disso não é bíblico e não procede de Deus. Pense nisso. Seja você marido ou esposa. E talvez vá valer a pena que marido e esposa se sentem um com o outro para avaliar o tipo de relacionamento que estão tendo. Se eles estão cumprindo o papel que Deus estabeleceu para os dois. Igualdade em termos de valor, papéis diferentes. Ambos um submisso ao outro.
eu estudo a lição. E você?